O livro de Enoque, capítulo 91. Após viajar pelo reino celestial e retornar à terra, Enoque se prepara para ser levado de volta aos céus. E se a Bíblia, na qual você confiou a vida toda, não contar toda a história, não se trata de partes faltando por acidente, mas sim de um encurtamento intencional. No alto das montanhas da Etiópia, a Igreja Ortodoxa etíope preservou algo que era uma Bíblia antiga, composta por 81 livros organizados de uma maneira completamente diferente. Em suas páginas encontramos escritos que falam de múltiplas camadas do céu e revelam retratos surpreendentes e incomuns de Jesus. Descrições que não se alinham exatamente com a versão que a maioria das pessoas conhece hoje. Será que as pessoas realmente podem ver o futuro? Podem receber mensagens através do tempo e do espaço. Durante séculos, videntes e profetas afirmaram que podiam fazer isso. Agora, enquanto Mel Gibson, o diretor de A Paixão de Cristo, avança com uma sequência muito aguardada, ele se deparou com algo oculto nas profundezas desses textos antigos. O que ele descobriu sobre Jesus não é um detalhe insignificante. Tem o potencial de desafiar tudo o que você pensava saber. 2 impérios, 2 versões da Bíblia. Mel Gibson começou com um problema simples. Enquanto preparava seu próximo filme sobre a ressurreição, ele começou a explorar os primeiros escritos cristãos que a maioria das pessoas nunca leu. Não por curiosidade, mas porque algo na versão familiar da história lhe parecia incompleto. À medida que se aprofundava, essa sensação se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Parecia que faltavam partes da história. Seções inteiras que apareciam em algumas tradições, mas estavam ausentes em outras. E ao seguir essa pista, ele não o levou de volta a Roma. Apontava para um lugar completamente diferente. Levava a um lugar onde a maioria das pessoas nunca pensa em procurar. Nos Atos dos Apóstolos, há um breve momento que é fácil de passar despercebido, mas que muda o início de toda a história. Um poderoso oficial etíope viaja sozinho por uma estrada deserta. Este não é um viajante qualquer. Ele serve a Candace, a rainha do reino de Aksum. Candace não é um nome próprio. É um título real como Faraó ou César. Este homem detém verdadeira autoridade. E, no entanto, lá está ele sentado em sua carruagem, lendo o pergaminho do livro de Isaías, tentando compreendê-lo. Então algo acontece que não deve ser ignorado. Um apóstolo chamado Filipe, o evangelista, o vê corre ao lado da carruagem e começa a conversar com ele. A conversa termina com o oficial aceitando a mensagem de Cristo. Esta não é uma história acrescentada muito tempo depois. Ela está escrita diretamente no Novo Testamento, e isso aponta para algo importante. Uma das primeiras pessoas de que se tem registro a abraçar a mensagem cristã foi um alto funcionário da Etiópia. Desde o princípio, muito antes dos concílios da Igreja e das decisões sobre quais livros seriam incluídos ou excluídos, a Etiópia já fazia parte da história. E é aí que os números começam a importar. Hoje a Bíblia protestante contém 66 livros. A Bíblia católica tem 73. As tradições ortodoxas orientais incluem ainda mais. Mas a Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo reconhece 81 livros de escrituras, 15 a mais que a versão protestante. Portanto, a questão torna-se difícil de ignorar. Se a Etiópia esteve presente desde os primórdios e ainda preserva uma vasta coleção de textos, por que a versão mais conhecida é a mais curta? Agora avancemos alguns séculos. No século IV, o rei Ezana de Aksum converteu oficialmente seu império ao cristianismo. Por volta da mesma época, Constantino o Grande fez o mesmo em Roma. 2 impérios poderosos no mesmo século abraçando a mesma fé. Mas eles não acabaram com a mesma Bíblia. Uma tradição optou por uma coleção de textos mais curta, enquanto a outra preservou mais. Essa divisão nunca foi totalmente explicada. E quando você começa a comparar o que cada lado manteve, as diferenças começam a levantar algumas questões incômodas. A Etiópia preservou escritos que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Textos como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus, a Ascensão de Isaías, o pastor de Hermas e os Macabeus etíopes.
E esses escritos não apenas adicionam material extra, como também transformam a maneira como todo o sistema é compreendido. Tomemos como exemplo o livro dos Jubileus. Nesse texto, os anjos não são seres distantes que observam de longe. Eles estão diretamente envolvidos em eventos humanos. O livro descreve momentos em que os anjos estão fisicamente presentes durante acordos entre Deus e as pessoas, quase como testemunhas garantindo que tudo seja realizado exatamente como planejado sem ambiguidade. Por exemplo, o livro dos Jubileus afirma que se alguém violar o sábado conscientemente, deverá ser excluído do seu povo, removido da comunidade e tratado como se não pertencesse mais a ela. Em alguns casos, as consequências vão ainda mais longe, sendo descritas como morte. Essa é uma visão muito diferente de como a maioria das pessoas entende essas ideias hoje em dia. Portanto, este não é apenas um livro expandido do Gênesis. Apresenta um mundo completamente diferente. Nessa perspectiva, o céu não é distante nem passivo. Ele participa ativamente dos acontecimentos na Terra de forma direta e altamente estruturada. Agora, observe como essa tradição explica a origem do mal. A maioria das pessoas está familiarizada com a versão simplificada da Bíblia. Uma serpente aparece e fala com Eva. Ela desobedece a Deus e esse ato traz o pecado e o sofrimento ao mundo. Mas na tradição etíope, especialmente em textos como o livro de Enoque, a história é muito mais complexa e organizada. O texto descreve seres específicos chamados observadores que vêm deliberadamente à Terra. Ele chega a mencionar seus nomes como Semiasa e Azazel. Esses seres tomam a decisão consciente de deixar seu lugar no céu, onde deveriam permanecer, e entrar no mundo humano, mesmo que isso lhes fosse proibido. Seu objetivo é claro: viver entre os humanos, casar-se com mulheres humanas e compartilhar conhecimento que não era destinado à humanidade. E eles não vêm de mãos vazias. Dizem que um deles, Azazel, ensina os humanos a fabricar armas e espadas, facas, escudos e armaduras. Pense nisso por um momento. Nesta versão, a guerra não é algo que os humanos descobrem gradualmente. Ela é introduzida. Outros observadores ensinam as pessoas a trabalhar com metais, a moldar materiais e a usar o conhecimento de maneiras que criam poder e controle. Ao mesmo tempo, introduzem coisas como a alteração da aparência, alimentando a vaidade, a comparação e o desejo. Assim, o que se perde é a inocência, o estado original em que os humanos não funcionavam dessa maneira. E o que se perde é a clara fronteira entre o céu e a terra. Essa clara separação que antes existia começa a se desfazer. E o que surge no mundo é algo completamente novo, violência que se espalha rapidamente e corrupção que se recusa a ser contida. Esses textos antigos são muito diretos sobre isso. A maldade humana não era acidental. Ela era ensinada, estruturada e introduzida de fora. E isso ajuda a explicar por que esses livros conseguiram sobreviver na Etiópia. A região era protegida não apenas pela crença, mas também pela geografia. Desertos inóspitos, montanhas acidentadas e rotas comerciais difíceis tornavam incrivelmente difícil para potências externas, especialmente o Império Romano e, posteriormente, as autoridades da Igreja alcançarem e controlarem o que acontecia ali. Assim, quando decisões foram tomadas em outros lugares para remover certos escritos, essas mudanças nunca chegaram completamente à Etiópia. Não houve concílios coercitivos nem revisões impostas. Enquanto outras tradições reduziam o número de textos, a Etiópia os preservou. E o esforço para protegê-los foi intenso. Alguns monges memorizavam livros inteiros, palavra por palavra, para que mesmo que os manuscritos se perdessem, o conhecimento sobrevivesse na memória. Outros esconderam os textos em locais remotos, embrulhando-os cuidadosamente, escalando trilhas estreitas em penhascos com apenas cordas como apoio, arriscando suas vidas para colocá-los em algum lugar onde nenhuma força invasora jamais pudesse alcançar. O que deixa você com algo difícil de ignorar. Uma tradição em uma parte do mundo preservou uma versão muito mais completa da história, enquanto outras a reduziram gradualmente. E o que essa versão preservada contém não é apenas diferente. É mais detalhada e, de certa forma, muito mais perturbadora do que a maioria das pessoas já viu.
E é aqui que a coisa fica ainda mais estranha. Um desses livros desaparecidos é citado dentro da Bíblia que a maioria das pessoas possui hoje. Ele é referenciado diretamente. No entanto, o livro em si nunca foi incluído. Um texto que foi removido, mas que de alguma forma nunca desapareceu completamente. A Epístola de Judas encontra-se discretamente perto do final do Novo Testamento, e a maioria das pessoas a lê sem notar nada de incomum. Mas então, ao chegar em Judas, 1:14-15, algo chama de atenção. Diz: Eis que o Senhor vem com dezenas de milhares dos seus santos para executar juízo. Essa não é apenas uma frase aleatória. Ela se assemelha muito a uma passagem do livro de Enoque, especificamente do seu capítulo inicial, onde Deus é descrito chegando com inúmeros seres celestiais para julgar o mundo e expor todas as injustiças. O que levanta uma questão incômoda. Como pode um livro ser importante o suficiente para ser citado como escritura, mas não estar incluído na própria Bíblia? Agora voltemos ao livro de Gênesis. Enoque aparece brevemente e desaparece tão rapidamente quanto surgiu. Uma linha simplesmente diz: ele andou com Deus. Depois deixou de existir porque Deus o levou. Sem detalhes, sem explicações. Mas o livro de Enoque pega essa breve menção e a expande para algo muito mais detalhado. Descreve Enoque sendo levado aos céus e tendo visões deles, revelando um universo estruturado com diferentes camadas. Ele vê de onde os ventos se originam como o Sol, e a Lua segue em trajetórias fixas, e como as estrelas são mantidas sob controle. Ele também descreve estar diante de seres divinos que explicam o que está acontecendo na Terra e por que o julgamento está chegando. Então o foco volta-se para os eventos na Terra. Segundo este texto, após a descida dos vigilantes, eles tiveram filhos com mulheres humanas. Esses filhos são chamados de Nefilins, descritos como gigantescos destrutivos e impossíveis de controlar. Eles consomem recursos, se voltam contra a humanidade e mergulham o mundo no caos. É aqui que o livro de Enoque se torna muito direto sobre o dilúvio. Em Gênesis, o dilúvio é descrito como uma resposta à maldade humana em geral. No livro de Enoque, o dilúvio não é apenas um castigo geral, mas uma resposta direcionada. Os Nefilins são o problema central. A inundação se torna uma espécie de reinicialização destinada a remover algo que nunca deveria ter existido. Essa é uma maneira muito diferente de entender a história. Então, outro detalhe começa a se destacar. Enoque descreve um momento em que Azazel, um dos vigilantes, é capturado, amarrado e lançado nas trevas para aguardar o julgamento. Quando os estudiosos comparam isso ao livro do Apocalipse, notam algo impressionante. A linguagem é muito semelhante à descrição de como Satanás é amarrado e lançado em um abismo. A estrutura da cena é quase idêntica. E como Enoque foi escrito antes, isso levanta uma questão que ainda não tem uma resposta clara. Quanto do Novo Testamento se baseia em ideias de textos que foram posteriormente omitidos, é aqui que algo ainda maior começa a tomar forma. Algo que muda a maneira como você vê Jesus. Dentro do primeiro livro de Enoque, há uma figura conhecida como o Filho do Homem. Ele não é descrito como alguém que surge do nada. Ele já existe antes do julgamento final. Ele é colocado em um trono, recebe autoridade sobre reis e nações, e é aquele que julgará o mundo. O que torna isso especialmente impressionante é que essas descrições provêm de textos datados entre o século I e II a.C., muito antes da época de Jesus Cristo. Agora, quando os estudiosos examinam os evangelhos, notam algo importante. Jesus se refere repetidamente a si mesmo como o Filho do Homem. Muitos estudiosos acreditam que isso sugere que ele estava assumindo uma identidade que já existia. Uma identidade que as pessoas daquela época teriam reconhecido em textos como o de Enoque. Assim, a imagem que começa a se formar é esta. Jesus pode ter se alinhado a um papel que já havia sido descrito em detalhes muito antes de seu nascimento. E se essa ideia parece que poderia ter sido adicionada posteriormente, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto desafia essa suposição. Em 1947, um adolescente atirou uma pedra em uma caverna e ouviu um estrondo. Dentro dela havia jarros de barro
e dentro desses jarros, pergaminhos antigos. Entre eles, havia várias cópias do primeiro livro de Enoque, escrito em aramaico e datado de antes da época de Cristo. E aqui está o detalhe que torna tudo ainda mais impressionante. Essas cavernas estavam localizadas a menos de 3 quilômetros de onde João Batista pregava. Isso significa que essas ideias já circulavam no mesmo ambiente onde a mensagem cristã primitiva teve início. Esses são os tipos de textos que Mel Gibson encontrou quando começou a olhar além da versão padrão da história. E quanto mais ele se aprofundava, mais claro ficava que a versão com a qual ele havia crescido talvez não fosse o quadro completo. O livro de Enoque oferece uma visão de quem Jesus era antes da criação do mundo. Mas outro texto antigo vai ainda mais longe, a descida invisível. Existe um antigo escrito cristão chamado Ascensão de Isaías, e ele não começa da maneira que você poderia esperar. Começa com uma execução. O profeta Isaías é capturado por homens que agem sob as ordens de um rei que o vê como uma ameaça. Eles o forçam a entrar em uma árvore oca e o cortam ao meio enquanto ele ainda está vivo. De acordo com a tradição cristã primitiva registrada neste texto, essa não foi uma violência aleatória. Tinha como objetivo silenciá-lo. Isaías vinha compartilhando uma visão que afirmava ter tido a visão de uma figura descendo do céu, atravessando reinos invisíveis e entrando no mundo humano. Essa mensagem era perigosa. Isso sugeria que os poderes que governavam o mundo não eram absolutos e que algo maior se movia pela realidade sem ser detectado. Assim que aqueles no poder entenderam o que ele estava dizendo, passaram a vê-lo como uma ameaça. Então, não apenas o detiveram, como também garantiram que sua voz não se espalhasse. Mas antes de sua morte, Isaías viu algo extraordinário. O texto o descreve sendo elevado através de uma série estruturada de céus. 7 níveis distintos, cada um mais ordenado e intenso que o anterior. Os seres em cada nível existiam dentro de um sistema. Cada esfera opera com sua própria estrutura e autoridade. Então a visão muda. Isaías vê uma figura chamada Amado começar a descer. E é aqui que tudo muda. À medida que o Amado passa por cada nível, ele não revela quem é. Em vez disso, assume a aparência dos seres daquele reino. Quando entra em um nível de anjos, ele se parece com um deles. À medida que desce, ele continua a se misturar. Ninguém o reconhece. Nenhum ser nos 7 céus percebe quem está atravessando seus domínios. Ele passa por todos os níveis sem ser notado até chegar à terra onde nasce como um humano. E isso não é descrito como uma jornada pacífica ou simples. Os reinos inferiores não são vazios nem seguros. Eles são controlados. De acordo com a ascensão de Isaías, Satanás e suas forças estavam ativos no espaço entre o céu e a terra. Assim, quando o Amado começou sua descida, ele não estava atravessando um espaço vazio. Ele estava passando por um território já ocupado. A única razão pela qual ele conseguiu passar foi porque ninguém o reconheceu. O texto sugere que, se soubessem quem ele era, o teriam impedido. Isso muda completamente a forma como o mundo abaixo é compreendido. O texto não trata os eventos na Terra como meras decisões humanas tomadas por líderes ou governos. Em vez disso, conecta essas ações às mesmas forças que operam nos céus inferiores. Em outras palavras, o sistema que governava o mundo na época de Jesus Cristo não agia sozinho. Ele era influenciado por forças superiores. Assim, quando as leis eram aplicadas, o poder era exercido. E quando o próprio Jesus foi julgado e executado, o texto sugere que esses eventos estavam se desenrolando dentro de um sistema já sob essa influência. Nessa perspectiva, Roma não era apenas um império político fazendo escolhas independentes. Fazia parte de uma estrutura muito maior moldada por forças, além do que as pessoas podiam ver. Quando você se distancia e olha por essa perspectiva, surge um quadro muito diferente. Alguns críticos argumentam que Jesus não apareceu simplesmente em Belém como o início da história. Em vez disso, ele já havia atravessado uma estrutura oculta, movendo-se disfarçado sem ser reconhecido, através de camadas que não estavam sob seu controle. Isso significaria que seu nascimento não foi o ponto de partida. Foi o passo final de uma descida que ninguém testemunhou.
Então, após sua morte, a direção se inverte. A mesma figura começa a subir novamente, mas desta vez sem disfarce. Ao passar por cada nível, todos os seres o reconhecem e admitem quem ele é. Não se trata apenas de um retorno à vida, é uma inversão completa. Ele desceu despercebido, mas ascendeu totalmente revelado. Essa é a estrutura mais profunda que Mel Gibson insinuou quando disse que a história da ressurreição é muito maior do que o que está escrito nos evangelhos. Ele se referia a camadas ocultas e partes da história que nunca foram mostradas. A ascensão de Isaías não substitui os evangelhos. Ela preenche as lacunas, mostrando o que pode ter acontecido nos espaços que os evangelhos não descrevem. E quando você começa a analisar tudo isso em conjunto, uma pergunta difícil surge naturalmente. Quem decidiu o que pertence à Bíblia e o que não pertence? Nos primórdios, o cânone não era fixo. Não havia um Novo Testamento único e consensual. Diferentes comunidades cristãs seguiam diferentes escritos. Algumas liam o livro de Enoque. Outras valorizavam textos como a Ascensão de Isaías. E muitas tinham suas próprias coleções que consideravam significativas. Portanto, a Bíblia, como a maioria das pessoas a conhece hoje, não surgiu totalmente formada. Ela se desenvolveu ao longo do tempo, e esse processo envolveu decisões reais tomadas por pessoas reais. Esse é o mesmo desafio que Mel Gibson enfrentou quando começou a se aprofundar no assunto. Quanto mais fontes ele explorava, mais claro ficava que a versão com a qual a maioria das pessoas está familiarizada poderia representar apenas parte de um quadro muito maior. Uma das figuras mais antigas e controversas nesse processo foi Marcião de Sinope. No século II, ele fez algo sem precedentes. Criou uma das primeiras listas oficiais conhecidas de textos cristãos. Mas sua versão chocou muitos. Ele rejeitou todo o Antigo Testamento e argumentou que o Deus ali descrito era diferente daquele de quem Jesus falava. Isso forçou os primeiros líderes cristãos a reagirem. Eles tiveram que definir quais ensinamentos eram aceitáveis e quais deveriam ser excluídos. Assim, a formação da Bíblia não se resumiu apenas à preservação da verdade. Ela também foi moldada pela necessidade de responder a ideias consideradas perigosas ou divisivas. A partir desse ponto, o processo tornou-se mais estruturado. No século IV, os líderes da Igreja começaram a moldar o que eventualmente se tornaria o Novo Testamento. Em 367 d.C., Atanásio de Alexandria listou os 27 livros que hoje são reconhecidos como o Novo Testamento. Encontros posteriores, como o Concílio de Hipona e o Concílio de Cartago, reforçaram essa lista. Mas essas não foram discussões tranquilas ou puramente espirituais. Foram debates intensos com consequências reais. Diferentes grupos apoiaram diferentes textos. Alguns argumentaram veementemente pela inclusão de obras como o livro de Enoque, enquanto outros as rejeitaram. E uma vez tomadas essas decisões, elas deixaram de ser apenas ideias. É aqui que o lado mais sombrio do processo começa a aparecer. As evidências históricas sugerem que alguns textos não foram simplesmente excluídos, mas sim destruídos ativamente. Escritos que não se alinhavam com o que se tornou o ensinamento oficial foram alvo de ataques. Cópias foram queimadas e até mesmo possuir certos textos podia se tornar perigoso. Tudo isso aconteceu sob a autoridade de figuras poderosas. O primeiro concílio de Niceia, por exemplo, foi convocado por Constantino o Grande, um governante com um imenso poder político, conhecido por tomar decisões implacáveis mesmo dentro de sua própria família. No entanto, ele desempenhou um papel fundamental na definição dos rumos da crença cristã. Por isso, os críticos levantaram questões complexas. Até que ponto o poder político influenciou o que acabou se tornando as Escrituras e as descobertas modernas só aumentaram a complexidade? Em 1945, perto de Nag Hammadi, uma coleção de textos antigos foi encontrada enterrada em jarros. Entre eles estava o Evangelho de Tomé. Este texto contém 114 ditos atribuídos a Jesus, muitos dos quais não aparecem nos 4 evangelhos mais conhecidos. Mas o que realmente chama a atenção é o tipo de Jesus que ele apresenta. Nessa versão, Jesus não está focado em construir uma instituição ou estabelecer autoridade.
Em vez disso, ele fala sobre descobrir a verdade dentro de si, sobre o conhecimento oculto e despertar para algo que já existe dentro de você. Em vez de conduzir as pessoas a um sistema estruturado, ele as direciona para o seu interior. E essa é uma direção bem diferente. O importante é que o Evangelho de Tomé não foi comprovadamente falso. Ele simplesmente não foi incluído. E esse é exatamente o tipo de mudança que Mel Gibson vem explorando. Uma versão de Jesus que parece mais abrangente, profunda e menos controlada do que aquela que a maioria das pessoas conhecia. O que levanta outra questão: foi excluída por ser imprecisa ou por não se encaixar na estrutura que estava sendo construída? Como Gibson insinuou em entrevistas, algumas partes da história podem não ter sido feitas para permanecerem ocultas para sempre, apenas adiadas. E isso leva a uma questão ainda mais pertinente. Se textos como o livro de Enoque e a ascensão de Isaías foram lidos, debatidos e depois descartados, então a questão não é apenas o que eles dizem, mas o que aconteceu com eles depois, porque nem tudo foi destruído. Parte sobreviveu. Em mosteiros remotos, esses textos foram preservados de maneiras difíceis de imaginar. Estavam escondidos no interior das montanhas, longe do alcance de qualquer pessoa. Houve épocas na história em que invasores entraram nessas regiões e atacaram diretamente locais religiosos, saqueando igrejas, levando objetos sagrados e destruindo manuscritos que haviam sobrevivido por séculos. Mas mesmo nesses momentos, a resposta dos monges foi ir além. Eles esconderam os textos com mais cuidado, dividiram as coleções e as levaram para lugares ainda mais isolados onde nenhum exército pudesse segui-los. E por fim, algo aconteceu que mostrou o quão importante foi esse esforço. Quando os estudiosos finalmente tiveram acesso a alguns desses manuscritos e começaram a analisá-los, os resultados foram inesperados. Os evangelhos de Garima, preservados em um mosteiro etíope, foram estudados em Oxford. Muitos presumiram que datariam do período medieval, mas os resultados revelaram uma história diferente. Eles foram datados de um período muito anterior, entre 390 e 570 d.C. Isso os tornou alguns dos manuscritos cristãos completos mais antigos que sobreviveram no mundo. Mais antigos do que muitos preservados na Europa, e mais antigos do que a maioria das pessoas acreditava que ainda existiam em sua forma completa. E, no entanto, essa descoberta foi apenas o começo. Ainda existem milhares de manuscritos na Etiópia que não foram totalmente estudados ou sequer catalogados adequadamente. Alguns estudiosos acreditam que entre eles podem estar versões anteriores de textos que posteriormente apareceram em outros lugares em forma editada. Se isso for verdade, então o que está guardado nesses mosteiros não é apenas material extra. Pode estar mais próximo das versões originais da própria história. E a realidade é que ninguém sabe ao certo, porque muito disso ainda não foi examinado cuidadosamente. Então veio um dos momentos mais sombrios da história recente. Durante o conflito de Tigray, mosteiros e igrejas foram atacados mais uma vez. Milhares de manuscritos foram saqueados, alguns foram destruídos. Outros chegaram a ser colocados à venda online por pequenas quantias. Padres e zeladores foram mortos. Coleções inteiras, algumas das quais sobreviveram por mais de 1000 anos, corriam repentinamente o risco de desaparecer em questão de meses. É aqui que a conexão se torna difícil de ignorar. Os textos mais profundos que Mel Gibson menciona, como o livro de Enoque e a ascensão de Isaías, não foram preservados por instituições poderosas, mas por pessoas que arriscaram tudo para protegê-los. Após sua queda em Hollywood, Gibson chocou a todos com A Paixão de Cristo. Agora, ele vai além, focando no espaço invisível entre a morte e a ressurreição. Ele diz que a história foi higienizada, desprovida de algo mais profundo, algo avassalador. Até o credo dos apóstolos diz: ele desceu ao inferno. Nessas tradições antigas, isso não é simbólico, é real. Uma descida por reinos ocultos, forças invisíveis e camadas controladas. E isso muda tudo, porque nessa perspectiva, Jesus Cristo não foi plenamente reconhecido pelo sistema que o julgou. Ele transitou por ele e foi executado dentro dele, mas nunca esteve verdadeiramente sob seu controle. E esse é o ponto da ressurreição, não apenas a sobrevivência,
mas a prova de que ele nunca fez parte do sistema.